Nosso último bloco da aula de hoje, nós vamos falar sobre o contrato de honorários, o que enche a barriguinha de todos nós, né? Já que é lá a famosa remuneração de honorários, né? Bom, isso é importante, o contrato de honorários vai ser importante tanto para você, como na parte da procuração em mandato, caso você siga a advocacia, como também para você que quer uma carreira diferente dentro do nosso campo de jurista. Já que se você for juiz, talvez você tenha que analisar um contrato de honorários, ou se você for promotor também, para saber a validade, caso esse contrato tenha um menor envolvido, por exemplo. Então vamos lá. Um contrato de honorários é um acordo entre as partes em que vai haver obrigações e remuneração para um serviço que vai ser prestado. Vamos esclarecer que honorários não são só para serviços advocatícios. Honorários é a remuneração para um prestador de serviço. Então, por exemplo, existem honorários de despachante, por exemplo, existem honorários de várias formas, mas não necessariamente são advocatícios. A gente traz muito essa realidade para os honorários advocatícios, porque a gente fala muito sobre isso, mas honorários é um termo que também vem do latim, que é em relação ao que traz a ideia de prêmio, de receber algo por fazer alguma coisa. Então, há essa vinculação muito prática em relação ao advogado, mas não são só os advogados que recebem honorários, ok? Então veja, uma característica muito importante em relação à nossa classe. O contrato de honorários, ele vai prever obrigações e ele vai prever a remuneração em relação àquele serviço. O que é isso importante? Essas duas questões, elas vão precisar ser definidas antes do serviço ser executado. Ou seja, antes do serviço ser executado, eu vou ter que definir quais são as minhas obrigações em relação àquele contrato e qual é o valor que eu vou receber aquele contrato. E vamos dizer que eu não ganhei aquela ação. Ainda sim, os honorários são devidos. Por quê? Porque a advocacia é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de fim. Então é importante que isso fique claro. Por quê? Porque não tem como você fechar um contrato de honorários e depois, se você não ganhou a ação, você se recusar a pagar os honorários. O serviço foi executado, a atividade foi executada, então o pagamento deve ser feito. Por isso que é tão importante fechar o contrato de honorários, porque você já deixa ciente para o seu cliente quais são as suas obrigações naquele negócio, naquele processo, porque o contrato de honorários pode não ser necessariamente para uma ação judicial, assim como a procuração e o mandato. Ela pode ser para uma representação extrajudicial, ou para uma análise de documentos, ou para uma medida preventiva dentro da empresa, ou para uma auditoria, ou para um compliance lá das relações daquela empresa, ou qualquer coisa que seja, ou para acompanhá-lo em uma reunião de negócios. Então, o mandato e o contrato de honorários podem ter N ações, não só uma ação judicial. Então, é importante que ele seja feito. Lembrando sempre que as obrigações e a remuneração são requisitos que eles devem sempre ser formulados antes da ação iniciar. E depois de firmado, ele é um contrato, ou seja, ele é regido pela lei civil e, no caso dos contratos de honorários de advogados, também pelo Código de Ética da Advocacia. E ele deve ser efetivamente cumprido e ele pode ser executado em uma ação judicial ou em uma ação própria mesmo, já caso aconteça, desde que ele siga lá os requisitos legais, ok? Segunda questão, os honorários, qual é a natureza dessa verba? Os honorários, eles têm natureza alimentar. Há muito tempo havia-se uma discussão se os honorários teriam essa verba alimentar. O que é uma verba alimentar? É uma verba que vai ter a mesma característica de salário, de remuneração.
lá de quando a gente tem um contrato com o nosso empregador. E havia uma discussão, como era uma prestação de serviço, se isso realmente era uma natureza alimentar ou se não era, ou se isso só tinha uma relação contratual, e aí não tinha essa natureza tão forte. Por quê? Porque a natureza alimentar é alimento, é subsistência. Então ela sempre vai ter um caráter muito mais forte. E quando você tem um direito que tem natureza alimentar, ele tem o quê? Prioridade no pagamento, porque você está falando de alimentos, de sustento daquela pessoa. E havia uma grande discussão sobre isso. Essa discussão foi encerrada com a súmula vinculante 47 do nosso STF, onde ela definiu que os honorários advocatícios têm natureza alimentar e depois dessa súmula não houve mais discussão, mas o nosso CPC na reforma foi muito claro lá no artigo 85, parágrafo 14, de que os honorários têm essa natureza alimentar. Ok? Então, quanto a isso, hoje em dia não há mais discussão. Os honorários advocatícios têm ali a natureza alimentar, então eles têm essa prioridade e essa importância em relação aos demais créditos. Ok? Vamos lá. Afora isso, nós temos 3 tipos de honorários advocatícios, né? Já que estamos falando de nós. O primeiro tipo de honorários são os honorários convencionados. Nós vamos ter 3: convencionados, arbitrados e sucumbenciais. Os convencionados são aqueles contratuais, são aqueles que eu acordei com você. Nós fizemos um contrato e eu acertei com você que seria 20% sobre o valor da ação, ou que seria o valor de 40 mil reais para que eu possa fazer um inventário, ou que seria o valor de, não sei, 10 mil reais para eu poder fazer um contrato social da sua empresa, ou alguma coisa nesse sentido. Ou então, que é para sua ação, para defender o seu direito lá, um funcionário entrou contra você e aí eu cobrei para defender você sei lá, um montante de 5 mil reais para poder defender essa ação para você e etc. Esses são contratos convencionados, são honorários contratuais, honorários convencionados. Convencionados e contratuais, nessa hipótese, vão ser considerados para a gente como sinônimos. Então, tanto os honorários convencionais quanto os honorários contratuais vão ser aí a mesma coisa para nós neste momento. Então, são esses honorários que tem no nosso contrato, ok? O segundo ponto são os honorários arbitrados. Os honorários arbitrados são aqueles honorários que foram definidos pelo juiz. Não confunda com sucumbencial. É mais ou menos assim. Vamos dizer que eu e João, eu estou lá defendendo a causa de João, mas eu não fiz um contrato com ele. Eu esqueci disso. E aí eu não tenho lá um percentual com ele. A gente acertou uma coisa meio de boca, mas eu não defini isso num contrato. Veja, apesar disso, eu defendi João naquela causa. Eu falei por ele, eu fiz as peças, eu defendi. Ainda que eu não tenha ganho a ação, eu trabalhei por ele naquela peça. Mas eu não fiz esse contrato. O que vai acontecer? O juiz vai determinar qual vai ser o valor que João tem que me pagar. Isso não é sucumbencial. Por quê? Os honorários sucumbenciais são aqueles que são atribuídos à parte vencida. Ou seja, vamos dizer que João acionou a Oi. Eu fui lá e defendi João. Falei por João, fiz tudo e etc. E aí vamos dizer que João ganhou. A Oi perdeu. Aí o juiz vai determinar os honorários sucumbenciais para a Oi. Ele vai dizer que a Oi deve pagar a João 2 mil reais de indenização moral, mais 20% de honorários. Vamos dizer assim. Vejam, o juiz determinou a indenização de João e determinou os honorários sucumbenciais. Lembra? Sucumbência é aquela coisa atribuída à pessoa que perdeu a ação. Então, as honorários sucumbenciais. E esses honorários aqui vão para o advogado da Oi? Não, vão para o advogado da outra parte. Então, vem para mim aqui que estou defendendo o João. Já os honorários arbitrados é o seguinte, eu vou dizer para o juiz, falei assim, olha, doutor, eu
defendi ele, mas a gente não fez um contrato de honorários. E a gente definiu no começo que ia ser, sei lá, 30%. Aí o juiz fala assim, olha, com um contrato não vou ter como dar isso, mas diante de tudo que você fez, você não vai trabalhar de graça, né? Então eu defino que você receba, sei lá, 15% do valor que ele receber. Então veja, o juiz definiu lá em sentença os honorários sucumbenciais que a Oi vai pagar para mim, mas ele também arbitrou os honorários advocatícios, os honorários que João vai pagar para mim. Então, aqui, ó, coloquei errado o dedo. Os honorários que João vai pagar para mim. Então, eu vou receber os honorários arbitrados, porque eu não tenho um contrato, ou seja, para ter o arbitramento de honorários, eu não posso ter um contrato, e ele arbitrou os honorários sucumbenciais. Então, eu recebo de João, porque arbitrou, e recebo sucumbenciais. Então, vejam, em uma realidade, nós vamos ter duas possibilidades. Ou eu vou receber de João os honorários contratados, convencionados, e aí recebo da outra parte, se eu ganhar, os honorários sucumbenciais, ou eu recebo os honorários arbitrados, porque eu não fiz contrato, e depois recebo também os sucumbenciais. Qual a diferença aqui? Para ter o honorário arbitrado, eu não tenho os honorários convencionais, eu não tenho contrato. Então, o honorário arbitrado, o honorário que foi definido pelo juiz, só existe porque eu deixei de fazer um contrato antes. Eu não tenho um instrumento que diga quanto ele vai me pagar. Então, o juiz faz esse arbitramento para mim. Ele vai sanar aquele problema, ele vai resolver aquela situação. Mas se eu tenho um contrato, eu não tenho arbitramento de honorários. Eu só tenho os honorários sucumbenciais. Entenderam? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver um contrato de honorários, eu vou receber de João por um contrato que nós dois fizemos e vou receber os sucumbenciais caso eu ganhe a ação. Quem paga os sucumbenciais? A outra parte. Quem paga o convencionado ou contratual? João. Agora, se eu não fiz esse contrato, o que eu vou ter? Na mesma sentença, quando ela julgar o processo, eu vou ter o quê? O honorário arbitrado, que quem paga é João, e o honorário sucumbencial, que quem paga é a outra parte, no nosso exemplo, a Oi. Então, veja, nesse caso aqui, o advogado vai receber por 2 honorários diferentes, apesar de eles estarem no mesmo instrumento. Eu estou recebendo 2 vezes a mesma coisa? Não. Eu estou recebendo um contrato, um honorário aqui, por conta do contrato que eu não fiz com a pessoa, e estou recebendo os honorários sucumbenciais. São 2 coisas diferentes. Eu não estou recebendo 2 vezes a mesma coisa, ainda que o percentual seja o mesmo. Eu estou recebendo os honorários arbitrados de João e os honorários sucumbenciais da Oi. São institutos diferentes e são pessoas diferentes que estão fazendo o pagamento. São coisas diferentes. Então, eu posso sim receber os 2, ainda que ele esteja no outro instrumento. Então, vamos lá para ficar mais fácil. Convencionado contratual é o meu contrato de honorários. E aí, o que eu acertei com o meu cliente antes da ação começar, tá aqui nesse contrato. Não fechei esse contrato, vai ter o quê? O honorário arbitrado. É o juiz que vai definir o arbitramento desses honorários. Ele vai dizer, pô, você não fez o contrato? Vou resolver agora, porque você não trabalhou de graça. Então, eu vou definir quanto é que o seu cliente vai lhe pagar. E, por fim, vão ter os honorários sucumbenciais, que é aquele honorário da pessoa que perdeu. Quem perdeu a ação vai pagar para o advogado da outra parte. E aí, ele vai ter honorário convencionado, honorário contratual, vem na sentença? Não, é um contrato por fora. Honorários arbitrados, vem na sentença? Vem, por quê? Porque foi o juiz que determinou. Honorários sucumbenciais vem na sentença? Vem, porque também foi uma determinação do juiz depois que ele definiu quem ganhou a ação. Ok? Gente, é isso. Nós terminamos aqui de falar sobre nossos contratos de honorários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ter aí o nosso fórum de dúvidas também. E a gente também vai discutindo ao longo da semana. Ok? Um beijo para vocês. Até a próxima.